Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Pai. Te louvamos, Pai, te agradecemos por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos ajudadores. Guarda cada um, dá a Tua graça, a Tua proteção, a Tua bênção. Nos prepara, ó Deus, para Te servir melhor. Nos ensina, Senhor, a esperar na Tua bondade cada dia. Amado Senhor, guarda as criancinhas na Tua casa, a juventude, Senhor, as famílias, pais e mães, ó Deus, cuidando de seus filhos. Abençoa os idosos, ó Senhor. Guarda os meus irmãos. Manifesta o Teu poder na vida da igreja, na cidade e no campo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e nós estamos com a edição 1175, ano 23. É um prazer, meus amados irmãos, fazer o trabalho de Deus, principalmente quando nos dedicamos a isto. E nós iniciamos nosso trabalho desde o princípio da nossa fé. Comecei a frequentar a Igreja de Jesus nos anos 60, em 1969, para ser preciso, e no ano 70 já comecei a contribuir, e até hoje. Na nossa atividade de rádio, nós estamos no ano 33, e nosso desejo é comunicar a palavra do Senhor, trazer a mensagem do Senhor em forma de ensinamento, precisamente, notadamente para quem está iniciando. Hoje o nosso tema, meus amados irmãos, é no livro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Aqui nós temos um tema especial, que é jurar pelo que vive eternamente. A palavra do Senhor nos ensina a respeito do juramento. Diz que o nosso Deus, como não tem ninguém, mas não tem outra pessoa, não tem outro ser, não tem superior, jura por si mesmo. E os homens fazem juramento para validar a sua palavra. O sujeito promete e jura que vai cumprir o que prometeu. Eu me lembro ainda da minha infância, quando nós fazíamos promessas, aquela questão de eu juro na cruz de Deus que eu vou fazer isso. Eu juro na cruz de Deus. Ensinamento, coisa da minha época de pequeno, eu juro na cruz. Aí fazia a cruz e beijava. Eu juro na cruz. Então, os homens juram por quem é superior. As culturas ocidentais, incluindo a maior nação cristã do Ocidente, que era os Estados Unidos até certo tempo, eles tinham o hábito de jurar com a mão na Bíblia, reconhecendo a veracidade da palavra de Deus, e fazia o juramento com a mão sobre a Bíblia Sagrada. Hoje em dia eles fazem pro forma, mas não é mais uma nação cristã como foi, não tem mais os valores que tinham e está passando pelos mesmos processos destrutivos das demais nações, incluindo a nossa. Então, nosso tema hoje é este: jurar por aquele que vive eternamente. Daniel capítulo 12, versículos de 1 a 10. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que há a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que foram
Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, escreve estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente. Por isso que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós lemos a Tua palavra. Pedimos, Pai, agora a Tua direção, a Tua proteção, a Tua unção. Abençoe e guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, os nossos ajudadores e intercessores. Deus fiel, Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estranhamente, primeira mensagem é aqui no livro de Daniel, neste exercício. Eu tenho limitações muito grandes. Eu sou muito limitado para entender as profecias, principalmente esta parte apocalíptica, porque nós aprendemos ou tentaram nos ensinar que Apocalipse é só no Novo Testamento, mas todas as dispensações tiveram o seu Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E todas as dispensações têm o seu final, têm uma marca para o final. A dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação da inocência. O Apocalipse foi o homem perder o habitat, teve que sair do jardim. A dispensação da consciência, o Apocalipse veio com o dilúvio universal. A dispensação patriarcal veio com a morte dos patriarcas da revelação e a revelação sendo registrada, passando a ter uma vida
real e não mais uma transmissão oral. A revelação foi registrada, virou documento. Isso era para você entender. Cada dispensação tem o seu fim, tem o seu ocaso, tem o seu apocalipse. E na revelação profética, o apocalipse da dispensação profética, por assim dizer, foi o início do Novo Testamento. Quando termina os profetas, tem um lapso de tempo entre o último profeta, que é o Malaquias, até o primeiro profeta do Novo Testamento, que seria João o Batista, que não concluiu a antiga aliança antes, mas teve um lapso de tempo de aproximados 4 séculos. É muito tempo para Deus estar em silêncio. Mas ele é soberano e o povo estava acostumado com tradições e desenvolveram muito mais ainda. Resultado é que eu tenho muita limitação, muita dificuldade para pregar em Apocalipse, ensinar o Apocalipse, porque também tenho, não posso dizer que é um trauma, mas eu tenho uma reserva muito grande, porque quase toda seita nojenta já usou textos difíceis da Bíblia Sagrada para poder fundamentar ali uma suposta revelação especial e dali enganar as pessoas. Não tem necessidade de citar e nem tampouco liberdade, nós estamos sendo cerceados cada dia, mas algumas seitas nocivas ao nosso país e ao mundo, e à Igreja de Jesus Cristo principalmente, nasceram de interpretações furadas. Mulheres imbecilizadas, homens imbecilizados, que quiseram entender a Bíblia matematicamente. Resultado, eu não tenho muita desenvoltura com os textos apocalípticos. E Daniel é um texto apocalíptico. Naquele tempo se levantará Miguel. A revelação. O Daniel, como profeta de Deus, Deus tem um compromisso com os seus profetas. E o Daniel, como profeta de Deus, e absolutamente envolvido com a causa do seu povo, a causa judaica, e estando na Babilônia, a Bíblia não diz, não sabemos, mas tudo leva a crer que ele tinha sido mutilado, tinha sido castrado, que era assim que os pagãos faziam com quem eles queriam manter como serviçais no servilismo o resto da vida. E Daniel era um destes possíveis eunucos feitos pelos homens. Resultado, não temos informações a respeito de família de Daniel, nada do Daniel. Por quê? Tudo leva a crer que ele tinha sido mutilado. Mas ele, independente do mal físico que lhe houvesse sido realmente afrontado, ele tinha, na condição de profeta de Deus, uma comunhão profunda com Deus e um envolvimento profundo com o seu povo. Então Deus se responsabilizou para revelar a ele os destinos do seu próprio povo. E nesta visão do último capítulo, eu, como disse, tenho dificuldades com textos apocalípticos. E nesta revelação do último capítulo, ele fala, já que ele tinha tido as visões dos animais, as visões dos reinos, aquelas explicações angelicais, tudo aquilo, chegou agora o último capítulo. E, como continuação dos demais diálogos, dos outros episódios, a figura angelical, o ser angelical, diz:
E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, ou seja, para cuidar da nova geração, para poupar a nova geração, para defender a nova geração, que continuará a nação. E haverá um tempo de angústia. Jesus falou disto no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e 25. Os capítulos 23, 24 e 25. Jesus falou disto. E haverá um tempo de angústia que nunca houve antes, desde que houve nação até aquele tempo. Aqui o anjo falando. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. A revelação. Esta mesma palavra vai ser encontrada no livro de Apocalipse, do Novo Testamento. Todo aquele que for achado escrito no livro vai ser poupado. E muitos, começam as doutrinas aqui, no versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra, muitos que morreram, vão ressuscitar. E a ressurreição, esses corpos ressurretos, esses mortos ressurretos, terão dois destinos. Uns ressuscitarão para a vida eterna. Outros ressuscitarão para vergonha eterna, para desprezo eterno, para condenação eterna. Isto aqui também é doutrina que Jesus Cristo deixou clara, patente no Novo Testamento. Os que forem sábios, versículo 3. Os que forem sábios, que sabedoria é esta? O Daniel era um sábio, ele é visto como sábio de fato, ele é honrado, condecorado lá na Babilônia como um sábio, porque o próprio rei diz, olha Daniel, eu ouvi dizer que o Espírito dos deuses santos, a linguagem de pagão, do monarca, eu ouvi dizer que está em ti a sabedoria do Espírito dos deuses santos. Bom, agora, os que forem sábios, diz o anjo para o profeta, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento e, na verdade, os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, Daniel, fecha estas palavras, encerra estas palavras, sela este livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma para outra parte, inquietação. Muitos correrão de uma para outra parte, e o conhecimento se multiplicará. Na época do Daniel, existia grandes avanços tecnológicos na questão das construções. Trabalhavam muito bem a pedra, trabalhavam muito bem o ferro, trabalhavam muito bem os metais, o ouro, a prata, trabalhavam muito bem. Mas, ainda, por exemplo, material de escrita era limitadíssimo. Limitadíssimo materiais de escrita. Os próprios babilônios, onde o Daniel viveu durante muito tempo, eles tiravam a argila do leito do rio, trabalhava essa argila fabricando cerâmica e usava essas tabuinhas de barro como material de escrita. Agora imagina escrever os registros do reino, escrever todas os acontecimentos, as façanhas e tal. Era realmente muita falta de desenvolvimento no que diz no tocante à escrita. Só um exemplo. Mas a promessa aqui, a orientação, é de que
haverá desenvolvimento, conhecimento, ciência. O conhecimento se multiplicará. Depois deste tempo, os judeus que já usavam de alguma forma escritos, registros, passaram a usar, além do papiro que eles usavam inicialmente no Egito, passaram a usar o pergaminho, passaram a usar outros recursos que os babilônios não tinham, não sabiam, não desenvolveram, não sabiam usar. Agora, meus amados, neste versículo 5 diz: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Ele está mencionando os anjos, os seres. Tinha um falando com ele e tinha dois à distância. Outros dois, um deste lado, à beira do rio, e o outro do outro lado, à beira do rio. Ele se refere ao Eufrates. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? Um ser pergunta ao outro. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Não se preocupe com o tempo, mas escute o juramento, escute esta afirmação. Não te preocupa com o tempo. Ele jurou pelo que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. A interpretação disso aqui, que também já não é coisa muito fácil para mim, é que são 3 anos e meio. Tempo, um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui seria o período da paz falsa. É o período da paz falsa, quando o anticristo aparecer, for revelado. E ele diz: quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas se cumprirão. Eu, pois, ouvi e não entendi. Daniel, o profeta, tendo a visão de Deus, o anjo falando com ele, o homem vestido de linho lá à distância, mais 2 anjos, um do lado e outro do outro do rio. E ele diz: eu ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele me disse: vai, Daniel. Não te preocupa, Daniel. Vai, Daniel, porque estas palavras estão seladas, estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Haverá, sim, tratamento de Deus com a humanidade. Muitos serão purificados e embranquecidos, processo de depuração do mal, e provados. Mas os ímpios procederão impiamente. O ímpio não passa por esses processos restauradores. Os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. O Senhor Jesus, na sua missão, ele disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois entenderão. Chorando sobre Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e rejeita os que são enviados.
Como eu queria que você tivesse entendido o tempo da tua oportunidade e da tua visitação. Mas isto tu não entendeu. Isto está oculto aos teus olhos, que era um mistério. Se eles tivessem, não era para eles receberem Jesus. Não era. Porque eles queriam Cristo político. E Jesus Cristo não era político. Jesus Cristo era um profeta. A sua missão seria profética e não política ou poética. Então, meus amados, é a palavra de Deus. Eu não tenho muito hábito, muita segurança com Apocalipse, porque a maioria dos que se posicionaram com Apocalipse e Daniel, os livros de mistérios, os chamados escatológicos, só fizeram prejudicar as pessoas. Eu não jamais prejudicaria uma pessoa, pelo menos conscientemente. Então vamos orar, aguardar, ter paciência, descansar nas promessas e esperar a bênção do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, orar por esta geração, a geração que está tendo tudo e vivendo numa miséria espiritual de fazer pena e dó. Esta geração tem tudo, facilidade com tudo. O que eu investi para ter uma pequena biblioteca, gastando, comprando, tirando, deixando de comer para comprar. Hoje tem tudo de graça, quem quiser. Tem tudo de graça. E é a pior geração. Pelo menos dentro da minha igreja, é uma geração sem fruto. É triste, mas é a pior das gerações. Vamos orar por esta geração. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que está nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, meu Senhor, abençoa os teus servos, crianças, jovens e adultos, nossos ouvintes, os nossos ajudadores, guarda cada um. Esta geração da igreja, Senhor, tem misericórdia. Eles têm tudo, Senhor, e agem como se não tivesse nada, agem sem nenhum respeito, sem nenhum cuidado. Muitos deles, ó Senhor, procurando, inventando coisa, desprezando toda a instrução, toda a história, todo o testemunho da tua palavra e dos teus santos que já fizeram a tua obra. Amado Pai, Senhor do céu e da terra, abençoe e guarda os nossos amados irmãos no campo e na cidade. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.